Rádio Porto Feliz, na manhã desta segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. E hoje temos a participação de O Convidado. Está conosco aqui no estúdio da Rádio Porto Feliz, e é com muito prazer que a gente a recebe nesta segunda-feira, pela primeira vez, inclusive, a participação do vereador Evandro Wolff. Ele que é vereador aí pelo município de Vicente Dutra, vereador do MDB. O Evandro, inclusive, gentilmente atendendo aqui o nosso pedido e se fazendo presente aqui no estúdio da Rádio Porto Feliz para falar um pouquinho sobre a política vicentina, sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, né, sendo aí vereador eleito na última eleição. Mas, enfim, os nossos cumprimentos iniciais é o Evandro. Evandro, bem-vindo, muito bom dia e bem-vindo aqui na programação da Rádio Porto Feliz. Bom dia. Bom dia, Cícere. Bom dia aos demais munícipes aqui da cidade de Mondaí e também aos vicentinos e vicentinas, os meus únicos patrões nessa casa hoje. Certo. Evandro, falando, você é jovem, não sei quantos anos tu tens? Vou fazer 28 anos. 28 anos, então é um vereador jovem atuando aí pelo município de Vicente Dutra. Mas falando um pouquinho sobre é a primeira vez que você concorreu, né, e sendo eleito, inclusive, né, então pela primeira vez, para atuar como vereador aí no município de Vicente Dutra. Mas falando um pouquinho, para quem não conhece da história do Evandro Wolff, fala um pouquinho para nós. Você já teve alguma participação de alguma forma na política do município de Vicente Dutra? Eu sei que tem familiares seus aí que já marcaram história também na política. Então conta para nós essa sua trajetória até aqui e que culminou com a sua eleição na última eleição municipal. Então, Cícero, o que acontece? O meu pai sempre foi atuante na política. Desde os seus 18 anos ele fichou no MDB da cidade de Vicente Dutra. E o meu interesse político geralmente foi baseado em apoiar ele, apoiar as ideias dele, o trabalho dele. Teve tempo que eu estive fora do município, então estive um pouco excluído de forma a ajudar nos trabalhos da política, mas sempre acompanhando meu pai, sempre tentando auxiliar ele nos demais trabalhos. Então surgiu o interesse por minha parte devido à omissão, né? A gente tem um versículo, uma fala do Papa Leão que diz que a audácia dos maus ela se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Então, as pessoas sempre mencionavam que na política a gente deveria ter participação, mas as pessoas também não... É aquela história, pessoas novas, né? Exato, não se adentravam na política. Então, surgiu o interesse da minha parte, tendo em vista que a gente tem que quebrar o paradigma, né? Que vereador ele tem que gastar para se eleger, que vereador ele não faz um bom trabalho, o vereador entra lá, depois desaparece, só aparece daqui 4 anos. Então eu entrei para quebrar esse paradigma, né? Para mostrar que vereador pode trabalhar sim, pode trazer coisas boas para o município, ideias novas, revolucionárias, né? Certo. Com relação ao teu pai, o vereador foi o Adilson Wolff, né? Quantas vezes ele foi vereador lá no município? O meu pai concorreu 5 vezes vereador, né? Ele se elegeu 3 vezes. Sempre foi um vereador bem participativo, bem atuante, né? Não deixou nada de rabo preso para trás. Certo. E no caso, a sua admiração, sua paixão, digamos assim, pela política, então vem desde o tempo de criança, você se criou, né? Vendo teu pai nessa questão desse envolvimento na política no município, né? Vem de berço. Eu sempre que eu pude, eu apoiei, ajudei ele na campanha dele. Inclusive, a campanha majoritária, né, para prefeito também estive bem participante na parte de marketing, na parte de divulgação, né, no que me coube, né, na parte de divulgação de fotos, vídeos, né, das eleições. Então, eu sempre fui participativo. Na verdade, o interesse, até uma semana atrás, colocar o nome à disposição, eu já tinha mencionado aos demais membros do partido que eu não teria interesse em concorrer. O pessoal teve me procurando. Quanto tempo você já é afiliado ao MDB, por exemplo? Eu já tenho a filiação mais ou menos há uns 6 anos, se eu não me falha a memória. Mas o nome estava, de alguma forma, à disposição aí. Exatamente, o nome estava à disposição. Certo, e com relação aí a essas novidades, aquilo que você trouxe, aquele pensamento, então, de novidades, fazer uma política de forma diferente, o que você pode citar? Como é que foi essa sua receptividade, falando também com relação à campanha eleitoral aí da última eleição? Então, o que acontece? Eu bati num ponto principal de campanha que foi ser transparente. A gente tem a visão de que o vereador ele é um funcionário do povo, nós estamos lá para servir e não para ser servido. Então eu entrei com um método de campanha totalmente diferente, abrindo uma espécie de caixa preta na nossa Câmara de Vereadores, mostrando que ali tem alguns pontos que não podem ser prosseguidos, né? Então me comprometi em combater algumas questões, né, a fazer uma política totalmente transparente, e isso que foi o que chamou a atenção dos meus eleitores,
Então, adquiri um total de 215 votos de total confiança. Isso é 215 votos. 215 votos de total confiança. E essa questão da transparência é nada mais justo, até porque a população tem o direito de saber isso, né, Evandro? Exatamente. A gente tem um portal da transparência, né? Ele é muito lindo, ele é muito importante o munícipe saber do que acontece, né, dentro de um órgão público, porque ali é o dinheiro dele que está sendo circulado. Então, eu não posso dizer que eu sei mais do que as outras pessoas acessar um portal de transparência, mas é isso que a gente está tentando trazer para as comunidades, trazer para as pessoas também elas saberem como que acessa um portal de transparência, ver quanto que o seu vereador está gastando, ver no que seu prefeito está investindo a verba pública. Questão de transparência, então, sendo um dos principais focos desse teu trabalho agora. Exatamente. Por exemplo, a Rádio Porto Feliz, ela não tinha vínculo com a nossa Câmara no passado, ano retrasado, provavelmente não, provavelmente na legislatura passada também não. Então, agora a gente tem uma rádio aqui à disposição, nossa, para poder passar aos nossos eleitores os nossos trabalhos. A nossa rádio do Vicente Dutra também, rádio comunitária também, foi feito convênio. Desde 2018 não tinha convênio com a rádio. Questão de transmissão via Facebook, eu fui um pioneiro, né? A questão da transmissão da sessão via Facebook. Isso é muito bom, nosso eleitor está em casa, nosso patrão está em casa assistindo o nosso trabalho lá e a gente está exercendo os trabalhos lá de forma mais coerente possível. Com relação à tua formação profissional, no que você tem atuado? Você é formado em alguma área aí, Evandro, específico? Sim, eu tenho formação em Sistemas de Informação pela Federal de Santa Maria. Eu estou cursando Educação Física agora na Unicesumar. E eu trabalho com manutenções de computadores e celulares. A gente tem uma assistência dentro da cidade. Então a gente presta esses serviços aí juntamente com a parceria com um provedor de internet. Certo. E ainda com relação à tua campanha, né? Tivemos a pandemia, que foi uma campanha eleitoral diferente em 2020 também, mas você de alguma forma conseguiu, creio que mesmo assim, fazer algumas visitas aí com relação aos eleitores, e colocar a tua proposta aí para a comunidade vicentina. Mas qual foram as principais reivindicações, por exemplo, que você ouviu aí durante o período eleitoral, que você teve esse contato também com os eleitores aí? Exatamente, boa pergunta. Você começa pela questão das visitas, né? Então, eu estive batendo principalmente nas redes sociais, né? Formulei listas de transmissões, eu trabalhei no Facebook, eu fiz, no caso, publiquei vídeos, né, de minha campanha com as minhas propostas. Em relação às visitas, né, eu posso dizer aos meus eleitores que eu não esqueci de nenhuma das reivindicações. Eu tenho comigo aqui no estúdio, eu tenho uma agenda. Essa agenda aqui foi a que andou comigo junto na minha eleição. E todas as reivindicações, por mais que sejam as reivindicações simples, elas estão anotadas aqui, eu não esqueci. Tenho todas as casas que eu visitei, todas as pessoas que eu visitei, eu tenho anotado aqui. E dentro desses 4 anos, né, a gente vai tentar trabalhar em cima dessas questões que foram levantadas. Né? A gente tem uma preocupação em sanar os problemas da população. Só que a gente tem que deixar bem claro que o vereador, ele não executa obras, ele não executa nenhum tipo ele não executa nenhuma função dentro do município. Não tem aquele poder de mandar realmente fazer a obra, né? De mandar executar a obra, né? A gente tem que fazer as solicitações ao executivo municipal e é ele quem executa. Então a gente promulga as leis, né? A gente faz a elaboração de leis, a gente vota leis e, consequentemente, a gente fiscaliza o executivo e faz a ponte da população com o nosso prefeito municipal. Certo. E nessas suas andanças pelo município, eu sei que você tem feito um roteiro de visitas agora, após já a sua eleição, continuando esse trabalho de acompanhamento de perto e da comunidade, mas o que você pode citar, por exemplo, de principais carências aí do município, a questão saúde, a questão agrícola, né, a infraestrutura, o que você pôde constatar durante a sua campanha também, principais pedidos nesse sentido assim? A gente vê bastante a questão de estradas, né? O pessoal solicitava muito a questão das estradas, porque o povo da agricultura, geralmente, ele não quer muita coisa, né? Ele quer estrada boa para escoar o produto, ele quer saúde, né? Que ele seja bem atendido lá quando ele chega na Secretaria de Saúde, no hospital, na UBS. Então, essas são as principais reivindicações do pessoal da agricultura. Dentro da cidade, a gente existe um monte de problemas, né? Por exemplo, posso citar... Dentro do nosso centro municipal, no centro da nossa cidade, a gente tem um valo que ali escoa muito esgoto, escoa também a questão tem muito bicho ali dentro daquele valo ali. Por exemplo, aquele pessoal daquela rua é essa reivindicação. Pessoal de bairro é questão de iluminação pública, é saúde, essas questões, as demandas mais solicitadas são essas. E nesse novo jeito de ser vereador aí no município de Vicente Dutra, por exemplo, que você está colocando em prática, como é que tem sido a aceitação até mesmo dos demais colegas? Como é que está sendo essa relação aí entre os próprios vereadores? Então, eu sinto muita falta, assim, de conversa, né? Sinto muita falta de participação dos demais vereadores
nos meus trabalhos também, tendo em vista que eu estou visitando as comunidades. Eu posso dizer que a vereadora Helenir, o vereador Ney, o vereador Ernie Possebon participaram comigo de algumas das reuniões aí. Eu estou elaborando reuniões nas comunidades para ir captar as demandas, né, e levar ao executivo municipal, mas tendo a abertura deles para também estar ajudando na resolução do problema. Né? Eu tenho visto muita resistência em relação ao meu jeito de fazer política, né? Eu estou entrando com uma forma diferente, um jeito de transparecer todas as funções da Câmara, só que eu vejo um pouco de resistência, isso é fato, né? Tendo visto que já tive alguma resistência, por exemplo, em questão de transmissão pelo Facebook, né? O nosso povo está lá em casa, ele deve saber o que acontece, né? Tem o direito de saber, né? Exatamente. E essa resistência, teve algum conflito maior já entre alguma discussão maior, mais acalorada, digamos, nesse sentido, com relação a algum colega vereador, nesse sentido assim? Sempre existe, sempre existe. Na verdade, quando você entra com um jeito diferente de fazer política, você começa a divulgar coisas que as pessoas não gostariam que sejam divulgadas, a resistência. Eu posso dizer que eu nunca ataquei ninguém pessoalmente, eu nunca falei nada de ninguém pessoalmente, dentro de sessões, né? Só que eu já tive sendo atacado, inclusive o meu pai foi atacado, né? Foi acusado de que ele estaria pegando diárias a mais no exercício de vereador dele, que isso não é verdade, a gente sabe que na verdade temos aí a lei que comprova isso, né? Meu pai nunca teve recebendo uma cartinha de intimação para prestar esclarecimento, só que o povo às vezes ele tem um pouco o ouvido de algodão e o que tu fala geralmente soa bonito no ouvido, então tu falar que uma pessoa deve algo à justiça, a pessoa lá no final da linha ela não vai saber realmente se isso procede ou não. Então eu posso dizer com clareza, com firmeza que isso não existe, isso aí é uma espécie de uma invenção. Então a gente trabalha dessa forma, sempre transparecendo os trabalhos, só que a divergência de ideias ela existe, né? Sempre eles falam que vereador sempre foi assim, não vai mudar, mas pode mudar sim. Eu posso provar que vereador pode ser diferente, pode trabalhar diferente. Depende de cada pessoa do jeito que faz aquela determinada função, né, Evandro? Exatamente. Cada vereador tem o seu jeito de fazer política, tem alguns que gostam de sair mais, outros não gostam de sair. Né? Alguns gostam no caso de se expor em rede social, outros não gostam tanto. O meu trabalho está sendo isso, né? Está sendo trabalhar, divulgar, por mais que as pessoas achem um pouco maçante muito conteúdo em rede social, mas eu tenho que divulgar o meu trabalho. Eu fui eleito para isso e eu tenho que divulgar os meus eleitores. E esse feedback da população com relação a esse seu jeito novo de fazer a política no município tem dado bastante repercussão? As pessoas vêm te procurar cada vez mais? Você tem sentido isso também? Muito interessante essa pergunta aí. Eu tenho recebido diversas mensagens, inclusive diárias, eu recebo muita mensagem. Claro que eu vou deixar aos meus eleitores e às pessoas que me mandam mensagem, que nem sempre eu consigo responder todas, eu tenho muita mensagem por responder ali, mas eu posso mencionar aqui algumas mensagens que eu recebi, por exemplo, parabéns ao teu trabalho, de pessoas assim que precisamos, você chegou na hora certa, continue firme e forte, estamos gostando. E, consequentemente, há outras pessoas que andam em alguns pontos do município e escutam algumas questões que também vêm de encontro a mim, dizendo que se tivesse no mínimo mais 2 ou 3 vereadores igual a eu lá dentro da nossa Câmara de Vereadores, a coisa seria um pouco diferente. Isso motiva cada vez mais continuar esse trabalho, né, Evandro? Com certeza, motiva muito, mas assim, essas mensagens elas são designadas direto para mim. Eu vejo isso, fico muito feliz, retorno para a pessoa, né, demonstro essa felicidade que eu tenho em receber essas mensagens. Porém, o povo ele tem que ter ciência que ele tem o poder, ele é o patrão, ele que manda no que a gente deve fazer. Então, ele tem que mostrar isso mais explicitamente. O que é? É publicar numa rede social, comentar um vídeo, porque eu vejo muito, eu publico materiais, dá pouca curtida, dá pouco comentário. Porque o pessoal geralmente manda mensagem no privado, né? Vocês têm medo de expor publicamente, no caso, a sua opinião. Medo de expor publicamente, mas o povo ele é o patrão, ele quem nos manda, né? Ele que está ali nós estamos ali para servir ele, então ele tem o poder, ele pode se demonstrar a sua necessidade, pode demonstrar o seu pensamento em rede social, que isso não pode ser feito represália, né? Certo. Com relação às sessões aí do Legislativo do município de Vicente Dutra, elas são realizadas a cada quanto tempo? Fala um pouquinho para nós sobre horário, data, em que as pessoas também podem se programar para acompanhar esse trabalho. Exato. A gente transmite via Facebook, né, para o pessoal ter um pouco mais de liberdade de horário, mas as nossas sessões são feitas na segunda quinzena de cada mês e na última quinzena de cada mês, tendo como horário às 18 horas. Eu, particularmente, acho que esse horário é um pouco ruim, porque a pessoa está saindo do seu serviço, está indo para casa descansar, tomar um banho, tomar um chimarrão.
então é um horário bem ruim do pessoal acompanhar presencialmente. Uhum. Tendo em vista que a gente tem as redes sociais hoje, né, não tem necessidade de estar lá, mas seria bem interessante as pessoas também participarem de uma Câmara de Vereadores para ver como que é o nosso trabalho lá. A tua sugestão, talvez o horário um pouco mais tarde, tipo 19 horas, por exemplo, assim? Um horário às 8 horas da noite, às 20 horas da noite seria bem interessante. Eu acho que seria um tempo que o pessoal poderia ir para casa, fazer seu chimarrão, voltar na sessão e assistir com um pouco mais de tranquilidade. Uhum. Com relação às comissões, você faz parte de alguma comissão aí da Câmara Municipal? Sim, eu faço parte da comissão especial, né, que é a única comissão que a gente tem formada lá, tendo em vista que a Câmara é pequena, os trabalhos não são exagerados e a gente tem pouca demanda de trabalhos internos, né? Uhum. Então a Câmara de Vereadores, nós formulamos as comissões e eu faço parte da comissão especial. Então eu, o vereador Elenir e o vereador Baio. Uhum. O teu partido, o MDB, ele tem maioria, minoria dentro da Câmara, como é que é? Nosso partido, na verdade, a nossa coligação tem a maioria. Ela possui 6 vereadores, a oposição seria 3 vereadores, mas sinceramente, ao meu ver, isso não impede trabalhos. Eu acho que nós somos vereadores eleitos para o povo, nós estamos lá para trabalhar para o povo, então a questão de oposição e posição, isso funciona em época de eleição. Fora da eleição, a gente tem que ter a visão de que ali não tem oposição, ali tem que ser uma troca de ideias, né, uma discussão de ideias em prol do município. O Evandro, você comentou que tem feito algumas reuniões, né? Já teve quantas comunidades, por exemplo, que você já conseguiu fazer reuniões até esse momento aí? Foram 4 comunidades, foram a comunidade da Cabeceira do Prado, comunidade da linha Pão de Açúcar, Burro Branco e também na Boa Esperança. Foram as 4 comunidades que a gente fez, né, uma reunião ali. A gente demonstrou qual que é o trabalho do vereador, qual que é o trabalho do nosso prefeito, qual que são as funções que o vereador exerce dentro da Câmara de Vereadores, quais que são as principais finalidades do vereador, né, que é fiscalizar, né, votar leis. E também a gente levou um pouco do trabalho futuro que a gente estava pensando em elaborar. Projetos futuros aí. Por mais que essas reuniões, por exemplo, a comunidade da Boa Esperança é uma comunidade bem grande, teve em torno de 15 pessoas, né, nessa reunião. Foi uma reunião até um pouco pequena, mas a gente fica bem feliz que as pessoas estão começando a participar. É uma ideia diferente que tem que tomar gosto também por parte até mesmo da população, né? Exatamente. O pessoal tem muito a reclamação, né? O vereador se elegeu e ele nunca mais apareceu na nossa comunidade, ele nunca mais veio aqui para pelo menos ouvir nós. Então, o que eu pensei? Voltar nas comunidades, fazer umas reuniões junto com os demais vereadores, mostrar os nossos trabalhos que a gente está executando e também captar as demandas principais. A gente tem que saber que a gente vai captar essas demandas, a gente vai conversar com o prefeito municipal para estar executando essas resoluções desses problemas. 4 reuniões realizadas até o momento e claro que obviamente depende muito também da questão da pandemia, as regras e tudo mais. Estão previstas aí novas reuniões em outras comunidades também, que o objetivo é esse? Sim, o objetivo é todas as comunidades do município. Claro, tem algumas comunidades que carecem de população, né? Tem muita pouca população, mas a gente tem a visão de fazer em todas as comunidades para assim a gente estar também captando todas as demandas e estar anotando essas demandas e levando ao Executivo Municipal e junto dele a gente também está apoiando para estar resolvendo esse problema. 200 e quantos votos mesmo? 215 votos. Qual é que foi a tua distribuição? Qual foi, por exemplo, o teu maior colégio eleitoral que tu fez mais votos assim? Eu sou o vereador mais votado dentro do centro do município. Eu tive o total de 136 votos dentro da cidade. Eu fui o vereador mais votado dentro da cidade, tanto que quando começou a abrir as urnas eu estava em primeiro colocado. Como foi mapeada as urnas do interior, né, consequentemente, a minha votação decresceu, né, ela aumentou, mas decresceu no ranking, porém, a gente tem que se conscientizar que a minha atuação foi mais dentro da cidade também, então, trabalhei mais dentro da cidade, visitei todas as comunidades do interior, porém, alguns pontos a gente sabe que a gente não tem o conhecimento, né, algumas pessoas também não me conheciam, então teve aquela resistência, mas eu fiz voto em todas as urnas do município. Com relação à classificação geral, qual foi a tua posição entre os 9? Eu fiquei em sexto colocado. Sexto colocado, certo. Sexto colocado. Então, aí, aos pouquinhos as pessoas vão conhecendo esse novo jeito, né? Essas reuniões aí, eu creio que o vereador Evandro está à disposição de toda a comunidade para sugestões, conversas, enfim, são todos muito bem-vindos, né, Evandro? Exatamente, o pessoal sempre me procura quando tem alguma demanda, né? A gente tenta buscar junto ao executivo a resolução daquele problema, no que a gente pode também ajudar a sanar, a gente ajuda, né? Mas a gente tem que ter um pouco mais de conversa, né? A gente tem que ter um pouco mais de diálogo. Eu acho que o diálogo ele resolve tudo.
Não resolve tudo, mas resolve boa parte das coisas. Mas a gente tem que ter um pouco de conscientização no diálogo, a gente tem que ter um pouco mais de conversa, né? A gente tem que ter visão que o nosso município, ele tem as suas belezas, ele tem os seus pontos-chave de recolhimento de imposto, então a gente tem que bater em cima dessas teclas, né? Eu sou totalmente apoiador da agricultura municipal e do turismo municipal. A gente tem as belezas naturais, a gente tem o nosso rio aqui que é muito bonito, a gente tem que começar a explorar isso, né? A questão da agricultura, a gente viu a nossa safra de soja aí, foi uma safra recordista, então a gente tem que ter essa visão que nós estamos lá para ajudar a alavancar o município, então é das formas corretas. Fortalecer aquilo que já é forte e melhorar aquilo que talvez não esteja tão bom, né? Exatamente. Com relação à sessão, hoje tem sessão, né? Hoje tem sessão. A partir das 18 horas. 18 horas, exatamente. Inclusive tem matérias suas que estarão entrando em pauta hoje. Tem uma moção e tem 2 indicações, né? Exato. Fala um pouquinho para nós dessas matérias aí. Então, a questão da moção, né? Os vereadores aqui do Rio Grande do Sul estão movendo uma moção para o governo do estado encaixar a questão do turismo, a questão da cultura e do esporte juntamente na questão do recebimento da nota fiscal gaúcha, né, que é o imposto gerado por isso. Então, a gente tem um CTG, a gente tem um piquete lá que carece de apoio, tendo em vista que todos esses órgãos aí de cultura e esporte estão parados devido à pandemia, eles não podem executar suas funções de forma normal, e a gente tem que ter essa visão de dar esse apoio também para esses órgãos. Então, eu protocolei uma moção de apoio à questão cultura e esporte do município, né, juntamente com os demais vereadores do nosso estado. Para que essas áreas, no caso a cultura e esporte, sejam também beneficiadas com recursos do programa Nota Fiscal Gaúcha, né? Exatamente, é isso aí. E as indicações? Então, a questão das indicações, a gente protocola, né, as indicações, até eu vou fazer algumas agora no final da manhã que ficaram carecendo, mas elas estarão também pautadas, as indicações que a gente faz ao nosso executivo municipal, seria a questão do pedido de providência, né? É um pedido de providência. A indicação, ela é nada mais do que um pedido de providência para que o nosso executivo municipal faça a resolução do problema. Muito bem, passamos até o nosso horário, agora 9h33 praticamente, estamos aqui no quadro O Convidado do Dia e hoje recebendo aqui a visita do vereador Evandro Wolff, do MDB, aí no município de Vicente Dutra. O Evandro falando um pouquinho sobre sua trajetória na política, sobre esse seu início de trabalho e sobre essa proposta, esse jeito novo de fazer política dentro do município, com uma grande transparência, enfim, trabalhando junto com a comunidade do município vicentino. Evandro, eu quero agradecer aqui a tua disponibilidade em se fazer presente aqui ao vivo no estúdio da Rádio Porto Feliz. Foi a primeira vez aqui na rádio, né? Exatamente, primeira vez que eu vim aqui. Certo, e esperamos que possa participar em outras ocasiões, trazendo informações com relação ao seu trabalho, dos vereadores, do legislativo do município vicentino. Então deixa o espaço aqui dos microfones da Rádio Porto Feliz para ter um recado final para a população de Vicente Dutra e também de outros municípios que nos acompanham nesse momento aqui. Exatamente, eu queria agradecer primeiramente ao teu convite para mim estar presente aqui hoje. Eu gostaria de agradecer aos meus eleitores pela oportunidade, mais uma vez, de estar exercendo esse trabalho. Estou como vereador em exercício no município e fico aqui à total disposição das pessoas, né? Todo mundo que tiver alguma demanda que eu possa auxiliar, que eu possa vir buscar algo junto ao executivo, que eu possa resolver de forma pessoal, né? Então eu fico à disposição e digo aos meus eleitores que eles são os meus patrões, os eleitores do município e também aos munícipes vicentinos, que eles são os meus patrões. Eu sou um mero funcionário da nossa casa lá, tanto que eu tenho uma camiseta aqui escrita Funcionário do Povo, e eles têm que ter a ciência que a gente está lá para trabalho, inclusive eu estou trabalhando, estou divulgando nas redes sociais, muita coisa a gente está projetando aí para também estar alavancando o município, buscando emendas, né? A gente não pode ser refém de emendas parlamentares, mas ela tem que saber que ela é boa para o município. A gente tem que incentivar a questão turística, a questão da agricultura, a gente tem que dar o braço a torcer praticamente para a agricultura e para o turismo, tendo em vista que ela são os carros-chefe do nosso município, a nossa agricultura e o nosso turismo, tanto que a gente está trabalhando junto à questão turística, à questão da agricultura, inclusive participando de colheitas aí com o pessoal, né? Legal, Evandro, um grande abraço para ti e obrigado mais uma vez pela visita aqui conosco e desejamos sucesso nessa sua jornada e dizer que a Porto Feliz sempre está à disposição para de alguma forma ajudar a contribuir aí para o desenvolvimento dos trabalhos no município de Vicente Dutra. Até uma próxima então. Fico muito grato. Pois bem, pessoal, essa foi a participação aí do vereador Evandro Wolff.